senhores vereadores, cidadãos, ouvintes da Rádio Comunidade FM, do site do Poder Legislativo, do Facebook da Câmara Municipal, uma boa noite a todos. Declaro aberta a 42ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019. Solicito primeiro aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da última sessão. Havendo concordância, em discussão, em votação, foi aprovada pela maioria dos vereadores presentes, constando a ausência do vereador Ismael Miguel da Silva, Sérgio Rodrigues de Oliveira, Marcelo Zelim está presente, o Cabo Eduardo Alexandre, vereador Elcio Arruda, vereador Gideon dos Santos e leitura das matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 296 de 2019, que encaminha o projeto de lei número 56 de 2019, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2495, de 18 de julho de 2006, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Segurança Pública. Ofício número 755 de 2019, em atenção ao requerimento número 421 de 2019 do vereador Gustavo Braga, solicitando saber se há possibilidade de o Executivo estar colocando de forma permanente equipes de limpeza em todas as praças públicas, ou seja, equipe essas divididas por regiões da cidade, a fim de manter diariamente a limpeza e zeladoria das mesmas. O primeiro secretário, o Gideon dos Santos, ainda não chegou. Quem está fazendo esse trabalho é o vereador Alan João Orlando. Recebidos de diversos, nada a deliberar. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. Requerimento número 467 de 2019. Senhor presidente, considerando que pessoas com deficiência em muitas oportunidades, esquecidas principalmente no que se refere à acessibilidade, mercado de trabalho e prática de atividades físico-esportivas em quase todas as localidades do nosso país, portanto, em nossa cidade, deveríamos criar políticas públicas que priorizassem essas pessoas, que devem ser tratadas de forma igual a todos. Considerando que várias prefeituras realizaram construção de playgrounds adaptados às pessoas e às crianças com deficiência em locais públicos com excelentes resultados, considerando que esta é uma maneira de estar inserindo pessoas com deficiência na sociedade, além dos benefícios da atividade física de forma correta para a saúde destas pessoas. Considerando que este vereador poderá estar enviando anteprojeto para análise do Executivo para que se estude sua viabilidade, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. Item 1. Seria possível um planejamento para que futuramente se realizasse a implantação de um projeto que contemplasse a instalação desses brinquedos no município? Se sim, quais seriam os valores aproximados? Poderiam estar se instalando esses playgrounds adaptados às crianças com deficiência na área de lazer João Ferreira, Calçadão Neno Peronde, Parque Henriqueta Libertucci, APAI ou outro local do município? Plenário Ciro Ignatius, 12 de novembro de 2019, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. O requerimento está em discussão e o vereador Elcio Arruda usará da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes pela Rádio Comunidade, também pelos internautas, pelo site oficial da Câmara e também pelo Facebook. Muito boa noite. Bom, esse requerimento nada mais é do que um pedido de tiração de dúvidas, né, que eu estou apresentando ao prefeito municipal. Todos sabem que a minha área é a área de saúde, como fisioterapeuta, e a gente sabe as dificuldades, né, como os senhores, a gente sabe a dificuldade que as pessoas que têm alguma deficiência encontram, não só em nosso município, mas também em todos os lugares. Infelizmente, ainda temos muitos obstáculos às pessoas que têm alguma deformidade, que têm alguma deficiência. Então, essa apresentação dessa proposta nada mais é do que a gente está vendo com o Executivo se a gente conseguiria implantar um projeto piloto no município. Em algumas cidades eu tenho visto, cidades maiores, até que Porto Ferreira, tem dado certo esses playgrounds adaptados a pessoas com deficiência, porque muitas vezes
o pai, a mãe dessas pessoas com deficiência acaba não tendo onde levando seu filho, sua filha, para poder estar participando de atividades esportivas, brinquedos, etc. Então a gente quer, com esse projeto, inserir ainda mais esse tipo de população, essas pessoas que são normais como nós, né, que elas sejam inseridas cada vez mais na sociedade. Aproveito o ensejo também, né, nesse requerimento até cito em algumas oportunidades, que eu estarei apresentando também um anteprojeto de lei, caso seja de interesse do Executivo, assim bem como para a gente tentar aproveitar a mão de obra das pessoas com deficiência no município. Então a gente espera, né, uma parceria com a PAI, quem sabe até mesmo com os idosos do município, uma parceria, né, no Solar dos Jovens de Ontem também, para a gente tentar, como eu já disse anteriormente, a gente implantar esse projeto que trará muitos benefícios às pessoas com deficiência no município de Porto Ferreira e quem sabe a gente não seja modelo para outras cidades da nossa região, do nosso estado e também do nosso país. Então esse é um projeto que visa principalmente inserir pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então, espero que o prefeito seja sensível, sua equipe também seja sensível quanto ao acatamento dessa proposta que eu venho apresentando agora nesse momento. Continua em discussão. Em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador Cabo Eduardo Alexandre, vereador Gideon dos Santos. Requerimento 468/2019. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. Item 1. O Executivo tem conhecimento de que a pista de caminhada existente na Avenida Rudolf Streit, sentido centro-bairro, a 100 metros depois da ponte sobre o Rio Santa Rosa, está danificada? Em caso positivo, quando será realizado o reparo na referida pista de caminhada? Plenário Sirignatius, 12 de novembro de 2019, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento de minha autoria solicitando reparos na pista de caminhada da Avenida Rudolf Streit está em discussão. Em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores, a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Cabo Eduardo Alexandre. Por favor, Gideon, primeiro secretário. Obrigado, vereador Ala. Requerimento número 469/2019. Senhor Presidente, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao prefeito, senhor Prefeito Municipal, encaminhando o anteprojeto da lei número 25/2019, que institui a feira de adoção de animais para estímulos de adoção de animais domésticos e da outras providências. Plenário Sirignatius, 14 de novembro de 2019, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Elcio Arruda. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Bom, essa proposta de anteprojeto para a implantação da feira de adoção de animais, eu já havia apresentado no ano de 2015, depois repeti no ano de 2016, mas infelizmente a administração naquela época não acatou o projeto, achou que não era interessante esse projeto, mas a gente entende, né? E agora fiquei 2 anos licenciado, como os senhores bem sabem, retornando à Câmara nesse ano. Então, novamente, reapresento esse projeto, né, assim como outros em proteção e defesa dos animais, também eu já havia apresentado, o próprio Castramóvel, depois é apresentado para o vereador Miguel Bragione. Então, é uma causa que a gente sempre luta, a gente sempre tem que ver com bons olhos e sempre que tem que estar colaborando da melhor forma possível. Essa feira nada mais é do que evitar que esses animais fiquem abandonados nas ruas. A gente sabe do excelente trabalho que algumas ONGs realizam em nosso município. Agora temos também o Centro de Zoonoses também no município, que faz algumas castrações, alguns mutirões também, que os senhores, eu acho que destinaram também alguns recursos para poder estarem sendo realizados no município, através de emendas, né, individuais dos senhores. Então, espero que o prefeito agora, que é uma pessoa que tem bons olhos, né, para essa causa animal, que ele realmente acate esse projeto, que é um projeto que não vai gerar tanta despesa assim para a prefeitura. A gente sabe que algumas feirinhas são desenvolvidas por essas ONGs no município, com excelentes resultados. Então, essa é uma forma de estimular as pessoas a estarem adotando mesmo esses animais. Até nesse anteprojeto meu prevê também que esses animais já estejam castrados, para evitar também essa proliferação de animais, esse crescimento exagerado de animais de rua no município. Então, seria mais uma forma da gente estar cuidando dos animais no nosso município.
Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, parabéns pela iniciativa do projeto. Que pena, né, que ainda, né, você tentou aí em 2015, 2016 e até agora um projeto, acho que de suma importância para Porto Ferreira, ainda não colocaram em pauta. Tem o meu apoio, quero subscrever, na verdade, a resposta até mesmo de pautas aqui dessa tribuna, que recentemente teve manifestações aí na rede social, até então com os maltratos de alguns animais, né? Eu creio que com uma lei nessa propositura, o vereador Elcio, tendo o apoio, tem aqui, eu já vou subscrever, o vereador Ismael vai estar subscrevendo até então, quem sabe essas pessoas que se manifestam até então pedindo para que um vereador, ou seja, alguém do órgão público, venha acolher esses animais, não seja inserido nessa lei, para que o mesmo, quando tratar por um tempo esses animais, um tempo determinado, quem sabe uma ou duas vezes no ano a gente pode estar promovendo essa feira de doação, e você, com o seu coraçãozão grande que se manifesta na rede social, pode contribuir junto conosco. Acolhe os animais e naquele dia, com muito amor, muito carinho, vai lá, leva o animalzinho vacinado, leva o animalzinho ali bem alimentado, gordinho, e doa para alguém. Eu tenho certeza que assim como você que acolher tem um coração grande, tem aqueles também que vão acolher por adoção. Entendeu? Então, quero subscrever, parabéns. Quem sabe ainda, em tempo hábil, a gente possa estar aprovando esse anteprojeto, né, de lei com urgência. Continua em discussão. Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos aqueles que nos acompanham no veículo de comunicação. Vereador, parabéns pelo anteprojeto. Tenho certeza que o Executivo irá acatar em projeto, pois dessa Casa de Lei também saiu o projeto a respeito da lei que proíbe os fogos de artifício, através do vereador Toninho Correia, um grande amigo nosso, companheiro. Foi um projeto de lei a qual beneficiou também os nossos animais. Também temos em Porto Ferreira várias ONGs determinadas aos nossos animais, preocupadas com os animais de rua, com os abandonados. E na Feira da Adoção tenho certeza que será de grande valia para o município. Temos aí as ONGs que não tem lugar para deixar seus animais, infelizmente. Falta um canil no município de Porto Ferreira, a construção de um canil, para que venha atirar esses animais de rua. Sabemos que temos aí mutirão de castração, temos o castramóvel que vem em Porto Ferreira, tudo voltado aos animais, aos cachorros e aos gatos que estão na rua. Então a Feira de Adoção só vem para somar a respeito disso. Isso mostra que a Câmara Municipal tem respeitado as ONGs, tem respeitado aqueles que muitas vezes cuidam, deixam de cuidar muito dos seus e acabam se dedicando aos animaizinhos de rua para que não vejam o maus trato contra esses animais. Parabéns. Continua em discussão. Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelos meios de comunicação e que se fazem presentes, aproveitar a oportunidade para parabenizar o vereador Elcio Arruda pela iniciativa do projeto, tendo em vista que é uma lei que vem ao encontro daquilo que realmente precisa se fazer para acabar com a questão do abandono dos animais. Hoje nós não temos uma legislação vigente, então é importante a iniciativa do colega em estar colocando isso em discussão, esse anteprojeto de lei em discussão aqui na Casa de Leis, tendo em vista que nos últimos anos nós tivemos alguns avanços relacionados à questão da causa animal. A questão do Centro de zoonose, que foi instituído no município de Porto Ferreira, na gestão passada. Na gestão do atual prefeito do Rômulo, várias ações relacionadas também à castração de animais,
chegada do castramóvel, castrações que são feitas nos centros de zoonoses pelos profissionais que lá trabalham, e agora a possibilidade do vereador Elcio Arruda, em parceria com o prefeito Rômulo Ripa, instituir essa lei no município que vem ao encontro. Lembrando também, vereador Ismael, da criação também da Associação Equestre, que vem fazendo seu papel também em relação à questão dos animais de grande porte, principalmente equinos. Nós tivemos algumas pequenas ações que foram feitas. Nós temos uma reunião já pré-agendada com o pessoal da Vigilância Sanitária para estabelecer e reforçar essas campanhas, reforçar esse trabalho, notificar aquelas pessoas que fazem o maltrato. Quem não sabe, maltratar animal é lei. E é importante também a gente destacar também, como o senhor disse, vereador Ismael, a falta de conhecimento de alguns populares que utilizam da rede social para atacar alguns vereadores daqui na Câmara, generalizando. E aí não sabem qual foi o trabalho da Câmara de Vereadores em relação à questão da causa animal. Por exemplo, o centro de zoonoses foi feito, o trabalho de criação do centro de zoonoses foi feito através de um recurso do deputado Davi Zaia, através do deputado do vereador Luiz Antônio de Moraes, o Maguila. O recurso que veio para se fazer o prédio do centro de zoonoses foi de um vereador que teve aqui no mandato passado. A questão do castramóvel e de outras ações que foram promovidas aqui está relacionada também a alguns vereadores daqui da cidade. A questão da Associação Equestre está sendo responsável pelos animais de grande porte, por abrigar, por orientar as pessoas. Também está relacionado aos vereadores. E agora o anteprojeto de lei do vereador Elcio Arruda, que vem ao encontro das necessidades. Então é bom a gente estar destacando isso aqui na tribuna, vereador Elcio Arruda, para essas pessoas que estão desinformadas e buscar a informação e aquilo que é verdade. E quero subscrever o documento. Continua em discussão, Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanham pelo meio de comunicação, quero dar os parabéns ao vereador Elcio Arruda, pois eu tenho sido procurado durante a semana, até de fim de semana também, por reclamação por os animais abandonados. Eu não consigo assim, eu não posso pegar todos os animais e levar para minha casa. Então, tendo um lugar exato, um lugar que é onde vai acolher, um lugar que vai amparar e vai castrar, e a doação é de grande proveito para que nós possamos, não só os vereadores, mas as pessoas nos bairros, na cidade, que pode pegar um animal desse e levar para ser tratado. Porque na questão que estamos no momento, o cidadão pega um animal, ele não sabe onde levar para tratar, ele não tem condições, às vezes, de custear os remédios e o veterinário. Então, tem que levar em algum lugar, não pode deixar abandonado. A castração é excelência, muito excelente, porque os animais, os filhotes não são abandonados nos bairros da nossa cidade. Gostaria de subscrever e estou aí para ajudar no que for. Continua em discussão. Em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Sérgio Rodrigues de Oliveira e Cabo Eduardo Alexandre. Requerimento número 471/2019, senhor presidente. Considerando que está tendo algumas economias nos valores iniciais da tomada de preço das obras envolvendo financiamento de 26 milhões junto à Caixa Econômica Federal, como, por exemplo, as obras do CEFER, que ficou abaixo do valor estipulado inicialmente. Diante o acima exposto, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. A possibilidade da sobra de alguns desses recursos serem destinados para recapeamento total
ou parcial da Avenida Álvaro de Góes Valeriani. Justificativa: após a implantação da lâmpada de LED neste local, deixando uma boa visibilidade, infelizmente, esta importante avenida sofre com as antigas depressões saliências no seu leito carroçável, devido a consertos, remendos e ligações de água e esgoto. Plenário Serignatos, 14 de novembro de 2019, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento de minha autoria está em discussão. Senhores vereadores, depois que nós tivemos o conhecimento que a tomada de preço lá do Cefer teve uma economia em relação ao valor inicial, e, se não me engano, não sei se foi o vereador Marcelo Zelim, que sugeriu para Ademar de Barros, tá? E algum outro vereador também, os valores, né, que sobrarem, remanescentes, nós estamos vendo, se puder sobrar, e fazer um recapeamento ali da Álvaro de Góes Valeriani, desde aqui da Alcide Salzano, indo até o final do estádio do Ferreirão, porque ela teve ali a iluminação de LED, ficou muito bacana. E nós temos poucas avenidas para você passear com o seu veículo, de carro, de moto, nos finais de semana. Um deles seria essa Álvaro de Góes Valeriani, se não fosse a quantidade de depressão, de saliência e de buracos que tem devido a consertos, reparos de ligação de água e esgoto. Não é buraco. E não é de hoje, hein? Não é de hoje. Eu não estou falando dessa administração também, mas estou falando de várias desde o SAEF. Foi aquilo que eu falei para o Cabo Eduardo outro dia. Não adianta você recapear uma rua e vem a antigo SAEF, depois Foz, depois Odebrecht, depois BRK, e fazer os concertos, porque os nossos concertos ainda são pelas ruas e não pelas calçadas, como algumas cidades. Então, com o tempo, passando veículos, vai ou ficando depressão, ou vai tendo saliência e vai ficando buraco. A Álvaro de Góes Valeriani, você não tem condições de andar de carro devido à quantidade de depressão que tem no asfalto. O Regis é motorista, sabe o que eu estou falando. Tá? Então, nós estamos aí pedindo, quem sabe, sobra alguma coisa e faça ali, que é uma bela de uma avenida, ligando com o Parque Henriqueta, ligando ali a região lá da Polícia Militar, dos Bombeiros, da SER, com o CEFER, com o estádio do Ferreirão, indo até o Clube de Campo. Ali é uma bela de uma avenida, a gente precisa tomar conta também. O requerimento está em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 470/2019. Senhor presidente, sabendo-se que é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado emitir o registro geral, porém, a administração municipal disponibilizou um servidor da municipalidade para essa atribuição. Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Ainda há fila de espera para emissão de carteiras de identidades? Se positivo, qual a possibilidade de disponibilizar 1 ou 2 estagiários para suprir a demanda? Plenário Serignatos, 14 de novembro de 2019, Eduardo Alexandre Moreira da Silva, vereador. O requerimento está em discussão e o autor da matéria, Cabo Eduardo Alexandre, usará da palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Me desculpe aí o atraso, mas eu não estou bem. Estou ficando aqui, mas daquele jeito, né? Não estou legal. Teve um requerimento semelhante a do nobre vereador Ismael. A questão realmente ainda é competência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ainda não está em vigência aí o convênio com o município. E tem bastante demanda, né? Tem muita gente na fila tentando fazer o registro geral, a identidade.
e tem apenas uma funcionária do município que está atuando. E para ela está complicado, porque a demanda é muito grande. Então, estou solicitando à administração a possibilidade de disponibilizar um ou mais estagiários para que possa suprir a demanda e também ajudar a funcionária lá. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, vou de novo falar da matéria. É complicado, vereador. Quando eu fiz um requerimento, eu solicitei até mesmo a informação e até mesmo dei também a possibilidade de disponibilizar ali um funcionário. Tá? Já se passou quase 2 meses, é complicado, a população cobra, a gente vem aqui novamente, né? Segundo a informação do requerimento, o prefeito fez um projeto e disse até então o mesmo que ia municipalizar ali até então a direção daquele trabalho, mas na qual até o presente momento a gente vê uma grande dificuldade. É complicado, tá? E o vereador vem aqui e pede mais um funcionário e até agora nada. Então eu quero subscrever esse requerimento novamente e eu quero ver qual é o posicionamento, porque o município tem que fazer alguma coisa. Disponibiliza um funcionário para ajudar aquela moça, pelo amor de Deus. As pessoas estão ali para tirar o seu documento, o RG, porque necessita, e é documento primordial na vida do ser humano hoje, não tem como. O ser humano sem um número, sem um RG, é complicado. Existem muitas demandas de vários documentos, aí até então, postos de serviço que necessita do RG. Pelo amor de Deus, então eu peço aí encarecidamente, prefeito, olha, urgentemente, hoje é segunda-feira, quem sabe amanhã, ouvindo aí a palavra, ouvindo a petição aqui, ou implorando o vereador mais uma vez, manda lá, ajuda a diminuir aquela fila pelo menos, nesse ano de 2019, quem sabe a gente começa o ano de 2020 ali sem fila naquele lugar. Com a palavra o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que acompanham o veículo de comunicação. Vereador Eduardo Alexandre, parabéns pela postura deste requerimento. É de suma importância, tendo em vista que a servidora do local acabou pegando por direito suas férias e suas licenças-prêmio, e o serviço acumulou. Voltou, mas o serviço acumulou. Quando ela pegou, ficou acho que 4 meses afastado, e por direito, mas o que aconteceu? O serviço acumulou. Isso tinha que ser feito antes, colocado antes de funcionário, para o trabalho não parar, para a emissão de documentos não parar. Mas, infelizmente, a população brigando, reclamando sempre, procurou vários vereadores dessa Casa de Lei, questionando a respeito dos RG, onde ia tirar. Vimos também reclamações na internet, vimos reclamação nas praças, em todos os lugares, as pessoas nos procuravam e também encontravam pessoas reclamando em outros lugares. Então, hoje acumulou. Importante que se agilize esse serviço à municipalidade, porque muitos reclamavam que não tinha condições de ir ao poupa-tempo, a resolver os seus problemas, tendo em vista que o transporte da prefeitura não é obrigado a fazer esse serviço, levar o cidadão para fora para tirar o RG, e mesmo assim, muitos cidadãos foram prejudicados. Até teve um menino que foi prejudicado por um concurso que ele foi fazer, que não deu tempo de sair a emissão desse RG, é preocupante. Então hoje precisamos agilizar esse trabalho para que venha beneficiar o usuário desse serviço no município de Porto Ferreira. Continua em discussão, com a palavra o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presentes, e a todos que nos acompanham através da Rádio Comunidade FM, também através do Facebook da Câmara Municipal, boa noite.
Parabenizar o vereador Cabo Alexandre e também o Ismael, que já tinha feito a propositura, mais ou menos igual, né? Gostaria de subscrever o documento. A gente acompanhou nos últimos dias aí, nos últimos meses, né, a repercussão que deu com a falta dessa funcionária para fazer os documentos, o RG, e muitas pessoas, inclusive, crucificando a funcionária, culpando a funcionária, onde, na verdade, a funcionária não tem culpa nenhuma. Ela estava apenas usufruindo de um direito de férias, um direito de licença-prêmio, que é direito do funcionário. E ela só tem esse direito à licença-prêmio, inclusive, porque ela é uma boa funcionária. Porque quando existe a licença-prêmio, né, é para beneficiar aquele bom funcionário que não tem falta durante um período de 5 anos, né, que ela pode daí tirar os 3 meses de licença-prêmio dela. Então, a funcionária não tem culpa de nada. Isso prova, mais uma vez, a falta de planejamento do Poder Executivo. Porque, sabendo que a funcionária ia sair de licença-prêmio, eles tinham que ter preparado um outro funcionário um tempo antes para colocar ali, para não deixar o munícipe sem esse serviço que é essencial. Como o Ismael falou, munícipes ficaram, às vezes, sem prestar concurso por falta de documento, porque não é todo mundo que tem condições de ir num poupa-tempo para fazer um documento, que, na verdade, é obrigação do município oferecer na sua cidade. Então, isso prova, mais uma vez, a falta de competência da atual administração e a falta de organização, e, mais uma vez, quem saiu prejudicado foi o munícipe. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 472/2019. Senhor presidente, requeira Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. A programação de projetos para instalação de placas indicativas de nomes de rua nos bairros José Gomes e Santa Luzia. Se tem o referido projeto, quando será executado? Se não, a possibilidade da municipalidade fazer parceria público-privada para a implantação do referido projeto. Plenário signados, 14 de novembro de 2019, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento de minha autoria solicitando placas indicativas nas ruas dos bairros José Gomes e Santa Luzia está em discussão. Senhores vereadores, vereador Francisco Donizete Pereira também recebeu a mesma reclamação. Através de redes sociais, um mototaxista estava implorando ao Poder Executivo, assim como o Poder Legislativo, colocando os vereadores também ali. Vocês não fiscalizam, muitas vezes o pessoal ainda confunde, né, o que é a fiscalização de um vereador ou não, mas faz parte, nós estamos aqui para isso. Então, nós fizemos o requerimento para a Prefeitura, pedindo se tem projeto para colocar as placas nas esquinas das ruas, indicando o nome das ruas no bairro Zé Gomes e Santa Luzia. Se não tiver, se tem como fazer uma parceria com a iniciativa privada, colocando aquelas propagandas nas placas da empresa, para poder colocar as plaquinhas com o nome de rua nas esquinas. Facilita muito a vida de muita gente que precisa. Muitas vezes nós vamos aí à casa de alguém que eu não sei aonde que morava, que só me passa o endereço, eu fico na rua andando no bairro para lá, para cá, perguntando, até conseguir chegar na rua, não é fácil. Então, nós sabemos a dificuldade do mototaxista, que tem que trabalhar com isso. Ele tem o mapa na mão, mas muitas vezes a indicação nas esquinas favorece muito. O senhor sabe o que eu estou falando, como polícia militar também, muitas vezes vocês tinham que ficar procurando rua para lá, para cá, porque não é fácil. O requerimento está em votação, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós temos a moção de aplauso, moção de apoio, número 31 de 2019, de autoria do vereador Alan João Orlando. Ela está aqui para a ordem do dia da próxima sessão. Ela é ao Congresso Nacional, em nome do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, ao presidente da Câmara Municipal,
deputado Rodrigo Maia, demonstrando apoio ao projeto 80/2018, que torna obrigatória a participação do advogado em audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a fim de que o mesmo encontre o respaldo necessário para a sua aprovação na Câmara e no Senado. Eu peço a autorização do plenário para a inclusão da presente moção de apoio na ordem do dia de hoje. Havendo consenso dos vereadores, a moção de apoio do vereador Alan João Orlando, número 31/2019, está inclusa na ordem do dia de hoje. Indicações. Indicação número 446/2019, senhor presidente. Indica a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo que, através dos órgãos competentes da municipalidade, faça uma ampla limpeza, bem como operação tapa-buraco na rua Painguás, na Vila Sibila, principalmente no trecho entre a rua que é de paralelepípedo, em frente à estação elevatória de esgoto. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Indicação número 447/2019, senhor presidente. Indica a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo que, através dos órgãos competentes da municipalidade, tape 2 buracos existentes na rua Rodolfo Street, sentido bairro Centro, 1 a 100 metros antes da ponte, sobre o rio Santa Rosa, e outro após a ponte. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Indicação número 448/2019, senhor presidente. Indica a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo que, através dos órgãos competentes da municipalidade, faça a construção de playgrounds adaptados a crianças com deficiência em locais públicos do município, tais como os Parque Henriqueta, Calçadão Neno Perondi, Área de Lazer João Ferreira e APAI, pois é uma maneira de estar inserindo pessoas com deficiência nesses locais. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. Indicação número 449/2019, senhor presidente. Indico a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo que, através dos órgãos competentes da municipalidade, estude a possibilidade de estar se instalando uma academia ao ar livre, voltada para idosos, no Solar dos Jovens de ontem, pois esta academia, uma vez instalada, seria muito importante para que o idoso realize atividades físicas fundamental para a qualidade de vida. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. Indicação número 450/2019, senhor presidente. Indico a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo dar a denominação de Antônio Guardiano a uma das ruas ou logradouros públicos de Porto Ferreira. Segue anexo a biografia do homenageado. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, Marcelo Zalim, vereador. Indicação número 451/2019, senhor presidente. Indico a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo dar a denominação de Pedro Leonardo Sartori a uma das ruas ou logradouros públicos de Porto Ferreira. Segue anexo a biografia do homenageado. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, Marcelo Zalim, vereador. Indicação número 452/2019, senhor presidente. Indico a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao mesmo dar a denominação de José Antônio Garcia a uma das ruas ou logradouros públicos de Porto Ferreira. Segue anexo a biografia do homenageado. Plenário Signatos, 12 de novembro de 2019, Marcelo Zalim, vereador. Senhores vereadores, inscrito na palavra livre inicial, o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Quero ler aqui 2 convites, a qual o primeiro é da CIPAT, a primeira semana de prevenção de acidentes de trabalho, que será realizado do dia 25 a 29 de novembro de 2019, às 15 horas, na ETEC Jadir Salles, na Avenida Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior, 849.
A palestras do dia 25 estará o Dr. Carlos Alberto Karsten Barcelos, advogado, com o tema O Trabalho como Determinante e Condicionante da Saúde, Condições Justas e Favoráveis da Qualidade de Vida do Trabalhador. No dia 26 teremos uma palestra com o Dr. Matheus Diniz Rodrigues, médico endocrinologista e pediatra, o tema Alimentação e Diabetes. No dia 27, estaremos com a doutora Carolina Cristina Nascimento, fisioterapeuta, com o tema DORT. No dia 28, a Fabíola Correia Poiati, enfermeira, com o tema AIDS. Dia 29, a doutora Juliana Andriele Ramos, psicóloga, palestra motivacional, Dá para ser feliz no trabalho. Esse é um dos convites que será realizado na próxima semana, de 25 a 29 de novembro. Toda a população está convidada a participar. O outro convite é um convite que todo ano, importantíssimo para o município, que é a Polícia Militar e a Secretaria Estadual sente-se honrado convidar Vossa Senhoria e digníssima família para participar da formatura dos alunos da segunda turma do ProERD de 2019. Será realizado no dia 22/11 de 2019, às 19 horas, no local Ginásio de Esporte Adriano José Mariano, na Avenida Ângelo Ramos, número 40, no centro. Leonardo Regis Ramos, capitão, comandante. Osni Luciano Martins, instrutor do ProERD. Rômulo Luiz de Ripa, prefeito municipal. Cláudia Regina Lopes Aguiar, secretária de Educação. Eles mandaram um convite a toda a população. Vocês que estão acompanhando a rádio, sente-se convidado a estar participando desses eventos que será realizado na próxima semana. Obrigado ao primeiro secretário, fazendo a leitura dos convites que a Câmara recebeu, tanto sobre a segurança do trabalho, como também o ProERD. Senhores vereadores, eu solicito a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Havendo consenso do plenário, entramos então na ordem do dia. Nós temos a segunda discussão do projeto de lei número 54 de 2019, que altera o anexo 1º da Lei Municipal 3.515, de 11 de julho de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a promover planejamento ou remanejamento de dotações. Em segunda discussão, nós já colocamos pareceres das comissões em discussão, que já foram aprovados. Esse projeto prevê principalmente aqui o remanejamento de dotações para creche e para PAI. Tá bom? Remanejamento. Muito obrigado, senhor vice-presidente Renato Rosa. Eu coloco o projeto de lei 54 de 2019 em discussão. Coloco agora. Não pode. Em votação, em segunda discussão, o projeto de lei número 54 de 2019 em votação. Foi aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 54 de 2019, que altera o anexo 1º da Lei Municipal 3.515, de 11 de julho de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a promover o planejamento de dotações. Foi aprovado por todos os vereadores. Senhores vereadores, com a autorização do plenário, temos a moção de apoio número 31 de 2019. Eu solicito, então, ao autor da moção de apoio, o vereador Alan João Orlando, que proceda à leitura em plenário, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha pelos veículos de comunicação, então segue a leitura da moção de apoio número 31 de 2019. Moção de apoio ao projeto de lei número 80 de 2018, em tramitação no Senado Federal, que torna obrigatória a participação do advogado em audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUSC. Tendo em vista, primeiramente, que os instrumentos alternativos de resolução consensual de conflitos existentes em nosso sistema judiciário, tais como a mediação e a conciliação, são de incontestável importância para a sociedade.
Tendo em vista, no entanto, que tais instrumentos não podem ser utilizados de forma a desrespeitar direitos fundamentais como o devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, situações que requerem um apoio técnico e especializado de um advogado. Tendo em vista que, muitas vezes, a homologação do litígio onera famílias que, por estarem desassistidas de um advogado, aceitam acordos que irão penalizá-las por longos anos. Tendo em vista ainda que está em tramitação na Comissão de Justiça, Constituição e Cidadania do Senado Federal, aguardando data para a realização de audiência pública, o projeto de lei número 80 de 2018, o qual altera a lei número 8.906 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e que visa tornar obrigatória a participação de um advogado no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, CEJUSC. Tendo em vista que o artigo 133 da Constituição Federal menciona que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Diante do exposto, requeira a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja enviada cópia da presente moção de apoio ao Congresso Nacional, em nome do excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Federal, deputado federal Rodrigo Maia, demonstrando nosso apoio ao projeto de lei número 80 de 2018, que torna obrigatória a participação do advogado em audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, a fim de que o mesmo encontre o respaldo necessário para a sua aprovação na Câmara e no Senado. Plenário Ciro Ignatius, 14 de novembro de 2019, Alan João Orlando, vereador. Obrigado, vereador Alan. A moção de apoio número 31/2019, de autoria do vereador Alan João Orlando, está em discussão e o autor da moção usará da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha, boa noite a todos. Bom, eu fui procurado por alguns colegas advogados agora nessa semana e também pelo conselheiro estadual, o doutor Guto, aqui ferreirense, e numa discussão ampla com a classe da advocacia, nós aí estamos entrando num consenso dentro da OAB da importância que se tem a presença de um advogado numa audiência de conciliação. Então, os ouvintes aí que estão acompanhando, têm muito conhecimento dessa questão, sabem, já são frequentadores, já passaram por isso, ou amigos, ou familiares, ou um vizinho, para uma audiência de conciliação, e muitos deles se queixam pela falta ali da presença obrigatória de um advogado, já que nessa audiência, que ela não é composta por um juiz, mas sim por um mediador, não se torna obrigatória a presença do advogado. Então, geralmente, uma das partes, ela acaba não sendo acompanhada pelo advogado, e que também não é contemplada pelo convênio aí da Defensoria Pública com a OAB, e muitas vezes não contrata, portanto, o advogado e também não tem o respaldo do convênio. Então, nesse sentido, as partes, elas acabam assinando um acordo que, em sua maioria dos casos, não tem um respaldo legal. Em que sentido? De que poderia, sim, ter um benefício ou maior consenso entre as partes naquele momento. Não que ocorra ilegalidade na questão do acordo, mas que poderia ampliar, sim, o debate, o diálogo e possibilitar para que uma daquelas partes tenha um debate mais técnico, possa levar, sim, o seu argumento, a sua necessidade dentro daquela audiência. O que acontece também é que os casos eles são reabertos ou tornam aí outras ações, a apresentação, a interposição de outras ações, já que não se teve o advogado naquele momento, e depois a parte, depois de alguns meses conversando com o advogado, e vê que poderia ter feito um acordo ainda melhor para o seu interesse. Então, visando melhorar, inclusive, a questão da celeridade processual, nesse sentido, para que não se tenha mais demandas ainda dentro do judiciário, é importante, é obrigatório que se tenha a presença do advogado. Então, essa é a luta da OAB, que tem meu apoio. Gostaria do apoio também de todos os colegas aqui, vereadores, para que a gente possa pressionar o Congresso Nacional nas duas casas e para que se tenha logo aí a votação e aprovação dessa legislação. Continua em discussão. Em votação, a moção de apoio de autoria do vereador Alan João Orlando, número 31/2019,
que fala sobre a tramitação no Senado Federal da participação do advogado em audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, o CEJUSC, tá? Foi aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Cabo Eduardo Alexandre. Não havendo nada mais na ordem do dia, eu passo para a palavra livre final. Primeiramente, inscrito o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presentes, e a todos que nos acompanham através da Rádio Comunidade FM, também através do Facebook da Câmara Municipal, mais uma vez, boa noite. Eu estou usando essa tribuna na palavra livre final, primeiramente para falar sobre o requerimento 465/2019, que eu apresentei na última sessão, na sessão do dia 11 de novembro, na qual solicitou informação sobre possível fechamento de classes do 6º ano da EMF José Gonço. Então eu gostaria de parabenizar primeiramente a união dos professores daquela conceituada escola de Porto Ferreira, na qual indica, de acordo com os indicadores, uma das que tem um indicador maior do IDEB. Parabenizar também os pais que me procuraram e que, de acordo com a nota emitida pela Prefeitura Municipal, conseguirão matricular os seus filhos na escola que eles gostariam que fossem matriculadas, que é a Escola José Gonço. E também parabenizar, em partes, a administração municipal, que repensou sobre o ato que estavam pretendendo fazer, que estaria prejudicando muito, não só os alunos, que não teriam o direito de estudar nessa conceituada escola, mas também os professores, que teriam muitas perdas na questão das suas carreiras, porque muitos professores ficariam adidos, não conseguiriam fazer o seu acúmulo de cargo, porque tem vários professores que lecionam também em outras escolas do município, ou até mesmo também em outras escolas do estado, aqui da nossa cidade, cidades vizinhas. Mas eu, conversando com alguns professores, e alguns ficaram um pouco chateados, a nota que foi colocada pela Prefeitura no site e também no jornal da nossa cidade. No jornal, quem acompanhou esse final de semana, saiu uma matéria na qual eles estão citando parte de meu requerimento que eu coloquei aqui nessa Casa de Leis na semana passada, dizendo que algumas classes poderiam então ser fechadas. E logo abaixo, o jornal traz uma nota oficial dizendo que a Secretaria de Educação desmente boatos de fechamento de salas da EMF José Gonço. Então muitos professores se sentiram chateados porque deu a parecer que os professores andaram mentindo, né? E também eu fiz uso dessa tribuna aqui, né, e disse que poderia ter fechamento dessas salas. Também me senti um pouco prejudicado por conta de estarem me chamando de mentiroso. Mas comigo tudo bem, não tem problema, porque aqui com essa administração a gente já está acostumado com esse tipo de atitude. Mas eu não posso aceitar que venha uma nota dessa dizer que foi boatos, onde existiu sim uma reunião que aconteceu no dia 30 de outubro, na Secretaria de Educação, com todos os professores da Escola José Gonço. Inclusive, foram passados algumas situações para a Secretaria, e a Secretaria ficou de dar uma devolutivas para os professores no dia 6 de novembro. Mas, devido à apresentação da proposta do plano de carreira nessa mesma data, foi desmarcada a reunião. E nem mesmo uma satisfação foi dada aos professores se iria acontecer isso ou não.
Mas com certeza, de acordo com o requerimento apresentado por mim na semana passada, o prefeito deve ter analisado e visto que com certeza teria muitas perdas políticas com essa questão do fechamento, eles resolveram voltar atrás. Mas seria muito mais bonito a administração colocar nota dizendo que foi repensado, que foi reavaliado e não estariam fechando, do que falar que foi boato, chamando o professor de mentiroso, chamando esse vereador de mentiroso. Mas tudo bem, o importante é que os alunos, os pais, poderão matricular os seus filhos na escola que realmente eles gostariam que estudasse, que é a Escola José Gonço. Os professores não terão as perdas que teriam, né, mostrando que a união do professor, a união dessa classe, pode chegar longe e pode ter muitas conquistas. Então, gostaria de parabenizar cada professor da Escola José Gonço, que todos se empenharam, todos deram as mãos e foram em busca dos seus direitos. E é assim que tem que ser. Agora há pouco participei de uma reunião com vários professores para falar da proposta do plano de carreira. Fiquei um pouco chateado de ouvir os relatos dos professores, das perdas que eles terão com a nova lei, se for aprovada nessa casa aqui. Então, eu disse para esse grupo de professores que eu atendi hoje, eles têm que se unirem e mostrar para o Poder Executivo que não está legal, que não é dessa forma que tem que ser feito. Principalmente quando se tiram direitos adquiridos dos professores, como a dedicação exclusiva. Eu acho que nós, como agentes políticos, temos que sempre pensar em dar mais e jamais tirar algo que já foi conquistado por uma determinada classe. E o que estão tentando fazer é isso, tirar a dedicação exclusiva daqueles professores que se dedicam a fazer ali, a dar aula somente num período, entendeu? Então, eles estão querendo tirar isso do professor. Eu conversando com esses professores, disse a eles, mais uma vez, vou repetir, que tem que se unirem, tem que dar as mãos, se unirem e mostrar para a atual administração que não é dessa forma que que tem que ser feito. E eu prometi a eles que nós estaremos aqui, eu como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, estaremos propondo aqui várias audiências públicas para que essa proposta, esse plano de carreira seja amplamente discutido e debatido aqui dentro dessa Casa de Leis. Para que a gente, quando for votar na certeza que não estaremos cometendo injustiças com a classe dos professores, que é uma classe já sofrida, porque aqui no Brasil, infelizmente, os governantes não dão a atenção especial e o valor especial que o professor deveria ter. Porque o professor, o médico passa por um professor, o enfermeiro passa por um professor, enfim, todas as outras classes, para se formar, ela tem o professor como base. Então, o professor tinha que ser muito mais valorizado do que é hoje. Então, eu prometi que aqui nós estaremos proporcionando momentos aqui de debate para que a gente possa, então, realmente chegar a uma conclusão se é bom ou se é ruim esse plano de carreira que em breve estará entrando, né, nessa Casa de Lei, esse projeto, para que a gente possa então debater. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana. Inscrito para fazer o uso da palavra no final, a vereadora Elsa Arruda. Senhor vice-presidente, senhores vereadores, público presente, mais uma vez boa noite.
Gostaria de comentar algumas matérias apresentadas por mim nessa noite. Uma delas, a Feira de Adoção de Animais, igual foi bem discutido aqui, né, esse anteprojeto de extrema importância para a nossa saúde pública também. A gente não pode mais admitir tantos animais, infelizmente, na rua, né, animais abandonados, maus tratos. Então, esse anteprojeto de lei nada mais é do que a gente tentar estar dando um destino, né, para esses animais, para que eles não sofram nas ruas, não sejam abandonados, não sejam maltratados. Então, essa feira, como eu já havia dito nos comentários, ela não é uma feira cara, ela poderia ser realizada em parceria com as ONGs do município, que fazem de tudo para poder dar um bem-estar melhor para os nossos animais, né, às vezes sem recursos, fazendo campanhas, fazendo rifas, enfim, pelas redes sociais. Como bem disse o vereador Ismael também, infelizmente sempre aquelas pessoas mal intencionadas vão até as redes sociais comentar, comentários maldosos, mas acabam não vendo o trabalho do vereador. Várias matérias apresentadas nessa Casa de Leis em prol dos animais, ou às vezes a pessoa sabe que faz de conta que não viu, ou realmente a pessoa está mal intencionada e acaba realmente fazendo comentários maldosos com vários projetos apresentados nessa Casa de Leis. Uma outra matéria também, né, que eu fui obrigado a repostar a matéria também, do projeto de lei que deu entrada nessa casa, número 55 de 2019, que prevê a instalação de Wi-Fi em vários locais do município. O vereador Bertazzi estava nessa Câmara Municipal, sabe os vários anos que eu venho apresentando esse projeto. No último ano também o vereador Gustavo, presidente da casa, também apresentou esse projeto para estar instalando Wi-Fi em vários pontos da cidade, na Praça da Matriz, Calçadão Neno Peronde, na feira aqui livre do município, enfim. Parque Henriqueta também, que até recentemente tinha também um Wi-Fi lá, não sei como que se está ainda em atividade. Então a gente fica feliz do Executivo estar tendo um bom olhar para esses projetos dos vereadores e colocando realmente em prática. Depois, agora ele vai ser, esse projeto que deu entrada na casa, os 55 será analisado pelas comissões, e espero, né, contar com o apoio de todos também, para que ele seja aprovado e a população possa realmente ter esse serviço de Wi-Fi no município. Estive também passando pela Praça da Rodoviária essa semana, né, lá na rodoviária, melhor dizendo. Está ficando muito bonito o prédio lá, uma ótima obra. Foram muitas críticas, infelizmente, no começo, mas agora estamos vendo os resultados, os frutos que estamos colhendo lá. Mais uma vez, aproveito o espaço para parabenizar o vereador Kiko, o vereador suplente Toninho também, que participou, o MDB local, na pessoa do Dr. Maurício e da Viviane, e principalmente ao deputado federal Baleia Rossi, que é o autor da emenda de mais de R$420 mil, para que aquela obra pudesse estar sendo realizada. Então, acredito que até o final do ano, né, que é a previsão que essa obra esteja toda concluída, também com novos canteiros, plantio de novas árvores naquele local, que diga-se de passagem, foi serviu de críticas para muitas pessoas, mas agora a gente está vendo que realmente o local está passando por uma transformação. Também sugeri, através de requerimento, que a rodoviária tenha uma gestão melhor, né? Não adianta a gente reformar, a gente conseguir os recursos, sendo que o local precisa ter uma gestão e seja bem conservado. Não adianta também a gente reformar, conseguir os recursos e, infelizmente, pela ação de vândalos de alguns, acabam estragando o patrimônio público, não só na rodoviária, mas também em vários locais. Hoje também houve a entrega, né, das carteirinhas aos novos conveniados do convênio Dona Balbina, muitas pessoas participando lá, através dos próprios pessoas do convênio e também da prefeitura. Então as pessoas, infelizmente, na época da perda do convênio da Mediporto, sofreram vários transtornos e agora, graças a Deus, conseguimos novamente recolocar essas pessoas no convênio e a pessoa possa ser atendida de uma forma digna. Então, mais uma vez, parabenizo toda a administração municipal, na pessoa do prefeito Rômulo, e também a todo o pessoal lá do Dona Balbina, Dr. Gilson, provedor, também o Anselmo, né, que é o administrador do Hospital Dona Balbina, e também ao Dona Balbina Clínicas em geral, a todos os funcionários que participaram dessas negociações para que o convênio fosse devolvido e com justiça às pessoas que perderam alguns anos atrás. O vereador Bertazzi também estava na época, a gente sabe como a gente foi indagado na época, mas graças a Deus agora esses conveniados podem usufruir do convênio Dona Balbina. Uma outra matéria também que apresentei seria a implantação de playgrounds adaptados no município.
Então a gente espera que a administração acate nossa solicitação. Me propus também estar apresentando um anteprojeto de lei. Em algumas cidades, até maiores que Porto Ferreira, já implantaram esse projeto com excelentes resultados. A gente sabe que temos que inserir, né, a pessoa com deficiência na sociedade. Então, essa é uma maneira do pai e da mãe dessa criança poder estar levando o seu filho até um local que ela possa realmente se divertir, se sentir valorizada, participar de algumas atividades físicas, atividades esportivas. Então, a gente espera que realmente esse projeto sirva de modelo, seja como um projeto piloto, não só para Porto Ferreira, mas, como eu já disse, em toda a nossa região e também, quem sabe, no nosso estado e no nosso país. Também sugeri, através de indicação, que seja implantada uma academia ao ar livre, lá nas dependências do Solar do Jovem de ontem. A gente sabe que a precariedade que, infelizmente, nosso Solar está enfrentando, as dificuldades que está enfrentando, algumas reuniões estão sendo realizadas para que a gente consiga realmente colaborar com o Solar. Então, me propus com esse projeto, está buscando recursos, está buscando essa academia ao ar livre para que a gente consiga instalá-la naquele local, para que as pessoas da melhor idade consigam ter uma atividade física, que a gente sabe, eu como fisioterapeuta, sei que é de extrema importância para as pessoas da terceira idade, uma atividade física para melhorar a sua qualidade de vida, enfim, vários benefícios que a atividade física traz às pessoas. Bem, no demais, senhores, mais uma vez parabenizo a todos pelas matérias apresentadas, a todos os presentes na sessão da Câmara até agora, desejando a todos uma ótima semana e uma boa noite. Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, todos que nos escutam aí através do site do Poder Legislativo, Comunidade FM, uma boa sessão, um bom início de semana para vocês. Eu quero fazer novamente menção aqui ao vereador Elcio, né? Eu até tinha falado sobre o anteprojeto, com urgência, que esse projeto que vem sobre a feira de doações, de adoção de animal também. E falando sobre o assunto que eu vejo que é urgência e de suma importância, eu quero citar aqui que recentemente um nobre vereador, o Alessandro Rossi Bertazzi, trazer a memória de muitos, este mesmo até então recentemente, alguns meses atrás, detectou um animal, é isso, o Dentinho, um animal abandonado ali, era um cavalo, né? Maltratado, né? Aí notificaram, como sempre, o vereador tem um apreço muito grande por esses animais de grande porte, como mesmo já disponibilizou ali a Associação Equestre de Animais, né? Está lá, né? E essa lei, como eu disse, que vem de encontro ao acolhimento, que possa, você que está ouvindo na sua casa, pega o exemplo do nobre vereador. Tratou do animal, né? Levou o animal até num lugar que teve abrigo, acolheu mesmo, detectou o dono do animal, foi isso mesmo? Mas, vereador, o que eu queria citar quanto a isso? Quando detectou o dono do animal, não sei se caberia uma punição, até mesmo uma multa para o mesmo. Porque não é simplesmente por ser um animalzinho, você trata de qualquer forma. Você tem que tratar como um ser vivo, tem pessoas que têm um apreço por animal até maior, às vezes, um afeto maior do que um ser humano. Porque ele ainda, o animalzinho, às vezes corresponde com amor, com carinho e com inocência, aproximação do ser humano. E muitas das vezes o ser humano que vai na rede social e manifesta de uma maneira maligna e maldosa, simplesmente apontar não resolve o problema. Mas o problema é assim, está iniciando um anteprojeto aqui, oriundo do vereador Elcio, e a gente vê já um braço estendido, como o Dentinho estendeu o braço por aquele animalzinho. E eu quero apoiar, sim, 100%. Quero deixar aqui, você amigo ouvinte, você que está na sua casa, junte-se a nós. Porto Ferreira precisa crescer, precisa melhorar em todos os aspectos. Assim também, vereador, eu gostaria de citar, e aquelas pessoas que jogam a sujeira, o lixo em qualquer lugar, como que se, né, fosse a casa, não sei se a casa dele é assim, entendeu? Eu acho que ele coloca o lixo lá dentro do quarto dele, não é possível.
Porque ele remove o lixo da casa dele, e qualquer terreno ele vai despejando, vai largando. Então aí vai falar, né, o prefeito, o vereador não está vendo isso? A gente tem aí os órgãos da prefeitura, cada um dentro do seu segmento, fiscalização de postura, e tem todo o trabalho de fiscalizar. Só que eu vejo uma necessidade muito grande, uma mobilização mesmo. Aquele vizinho que vê, que notificar, tinha que ter um 0800, gente, pelo amor de Deus. Eu estou citando isso porque, de novo, Porto Ferreira novamente está suja. Até uma atenção aí, eu gostaria de pedir uma atenção para o prefeito. Nós estamos agora num período chuvoso, e esse período de chuva é um período de muita atenção com dois aspectos. A chuva, aquele buraquinho pequenininho, né, que vai se tornar grande erosão ali e vai abrir. Então é o seguinte, faça-se uma tarefa de tapa-buraco urgente, e aqueles matos que estão já no período aí de crescimento, pelo amor de Deus, que haja um planejamento nos bairros, em alguns lugares. A gente vê alguns pontos, até pontos turísticos, já está novamente aqueles matos crescendo. Mas vai chover. Então é agora, porque dá tempo depois de você dar manutenção. Porque se eu começo agora a fazer a podagem, até crescer, que até janeiro, final de janeiro é mês chuvoso, não tem jeito. A estiagem que tem agora, entendeu? É o momento de você fazer uma tarefa, e vamos fazer a lição de casa, pelo amor de Deus. Porto Ferreira está no momento, sabe? Eu acho que assim, é uma coisa tão simples. É como se fosse o jardim da sua casa. Vai sempre estar um momento de chuva, uma chuva seródia, uma chuva rápida, ou não importa se é tempestade ou não é. Mas coloca-se esses funcionários, faça um planejamento, contrata uma empresa, mas vamos limpar nossa cidade. Vamos deixar Porto Ferreira organizada. Mas enfim, vamos ver aí, quem sabe, né? Até o final do ano agora, a gente tem ainda bons resultados, e a gente pode vir aqui falar de coisas boas também. Eu quero até falar, quanto eu estava até falando de buraco, tal, tudo, uma atenção ali no Jardim Aníbal, principalmente na rua Antônio Ferreira da Silva Porto. Gente, pelo amor de Deus, se você não passa de carro naquela rua, não é uma questão nem de tapa-buraco, é uma questão de urgência mesmo. Está caótico. Faça-se uma ação, vamos fazer alguma coisa. O Jardim Aníbal necessita de uma atenção diferenciada. Eu gostaria que o prefeito, no seu estudo, no levantamento aí que está sendo feito com a sobra, olhe ali para aquele bairro com carinho. Eu sei que há o planejamento de se fazer em várias, mas tem umas que é prioridade. É prioridade, não é uma questão só de ficar bonitinho, não. Ali já faz muito tempo mesmo. No demais, eu quero só citar quanto ao semáforo do cruzamento da Daniel de Oliveira Carvalho e da professora Henrique da Mota. Eu até não fiz, eu até imaginei que algum dos meus amigos, pelo tempo, já faz quase 10 dias que aquele semáforo ali. Nelson Pereira Lopes, exatamente, perdão. Obrigado, vereador. Nelson Pereira Lopes com a professora Henrique da Mota. Já está indo mais ou menos para quase 2 semanas que está aquele semáforo, e teve o acidente ali já. Teve acidente. Então, todo mundo cauteloso, está devagar, mas ali é uma via na qual o turista de Porto Ferreira, aquele que desce, aquele que tramita, que anda dentro da cidade, ele usa aquele acesso. Mas daquele jeito não dá. Não tem como. Tá certo? Então, assim, faça-se aí o secretário aí de segurança e aquele que corresponde àquele semáforo e àquela localização ali de trânsito, tome-se urgentemente uma atitude. Quem sabe amanhã já está, né, pronto. Então, nesse exato momento, pode estar arrumando, tomara, né? Porque, para evitar aí novos acidentes aí, porque isso é feito cascata, né? Porque quando tem um acidente lá, o que acontece? Vai saturar onde? O Hospital Dona Balbina. Então, assim, é como se fosse uma avalanche. A gente tem que pensar sempre em planejamento, sempre evitando fatalidades e acidentes. No demais, quero agradecer aí o convite do Marcelo Padilha, meu amigo Marcelo Padilha. Ele teve aí a honra de se juntar aos
ao grupo dos casados, né? Sábado foi o grande casamento, muito bonito, que Deus abençoe, honre, né, com fidelidade a sua esposa. Agora não é mais ele, mas sim eles são uma só pessoa, né, um pelo outro. Eu tenho certeza que ele não casou simplesmente para ser feliz, mas para fazer a esposa feliz e assim vice-versa. Porque quando você tem esse consentimento de casar, mas fazer a pessoa amada feliz, você vai ter um casamento próspero, lindo, abençoado por Deus, e Deus vai aí, tenho certeza, brilhantar aquele lar. Muito obrigado a todos a esse momento, e que ele tenha uma semana abençoada, e você também um bom início de semana. Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Semana passada eu mandei um requerimento solicitando ali uma abertura na entrada entre o bairro Paulo Calixto e o Porto Belo. Solicito aí se há possibilidade de urgência nessa abertura, pois ocorreu um fato nessa semana ali naquele local, de um acidente também, a qual estava utilizando aquela entrada irregular. Então a gente solicita sempre para estar beneficiando a população. Infelizmente, quando o poder público se ausenta, as coisas começam a acontecer da pior situação. E infelizmente um motociclista acabou caindo, ferimentos leves, mas a gente não sabe qual pode ser as causas maiores de um acidente. Já chama-se acidente. Pode ser leve, mas pode ser grave. Às vezes, uma outra hora cai uma outra pessoa ali, um machucado maior, ou quem sabe até mesmo vem a óbito. Não que estamos sendo apavorantes nessa parte, não, mas precaução. Tudo que é prevenção é importante. Então, venha solicitar a urgência na abertura, ali ver a possibilidade de estar abrindo esta passagem entre o bairro Paulo Calixto e o Porto Belo, para que venha facilitar. O trânsito está complicado, então nós venhamos aqui sempre a pedir para a melhoria. Essa semana estive em São Paulo, semana passada, lá no gabinete da deputada Marta Costa. O prefeito foi comigo, o prefeito Rômulo Ripa, para assinar o convênio. Assinatura de uma emenda parlamentar lá no valor de 108 mil, que será investida em infraestrutura urbana. Nós solicitamos essa emenda há algum tempo e, infelizmente, o governo federal parou de liberar as emendas do município, e ela conseguiu, dessa vez, trazer uma parte, uma fatia, pelo menos, para o nosso município. Então, quero aqui agradecer a deputada pelo empenho que fez em Porto Ferreira para trazer, já trouxe outras verbas, mas ultimamente direcionou Porto Ferreira esses 108 mil reais. Às vezes a gente fala não é muito, mas podemos aí recapear alguns lugares, a qual venha melhorar. Outra situação que a gente sabe como é que está também, senhor presidente, a questão do recap no município, sabemos que irá começar, mas existem alguns bairros, assim como foi falado pelos vereadores, que está a necessidade de urgência, como um dos bairros Jardim Águas Claras. As últimas ruas estão difíceis de passar ali, então a gente pede urgência quando iniciar esse recap, que inicie por esses lugares que estão piores, por os lugares que estão de mais difícil acesso, difícil caminhada, para que venha melhorar. Outra reclamação que tive essa semana foi a respeito do lixo que está sendo jogado ali no Zé Gomes. Teve também na internet, mas eu fui procurado por moradores, pois ali naquele bairro estava esse final de semana, no domingo, e a maior reclamação da população foi ali na entrada do bairro, aquele desleixo, aquele lixo jogado ali. Então a população quer limpeza. Infelizmente, deparamos com uma foto num caminhão da prefeitura jogando, também descarregando lá, mas isso é de internet. Muitas vezes não podemos dar muito crédito, mas a população está fiscalizando. A população está ali fiscalizando as coisas que acontecem. Então, assim, que seja tomar as providências de limpar o terreno, porque o terreno limpo, ele traz à cidade qualidade de vida. E o cidadão ferreirense, ele precisa de quê? Qualidade de vida, precisa do quê? De uma boa educação, precisa de um bom asfalto, precisa ali de um remédio no posto de saúde, precisa de uma consulta, ele precisa de ter o que para a sua vida? Uma boa qualidade de vida. Ele tendo qualidade de vida, provavelmente não onera os cofres públicos. Porque sabemos que, se você vive bem, se você está bem na sua casa,
provavelmente de saúde, você não irá procurar um médico. Essa é a realidade de Porto Ferreira. Precisamos melhorar muito. Não vou falar que não melhorou nada, mas precisa melhorar bastante coisa. Muitas coisas foram aperfeiçoadas, mas alguns lugares estão esquecidos. Principalmente, alguns lugares que estão sendo usados como lixão, assim como também ali a entrada dos ranchos do Boa Vista, bastante lixo também descartado ali. Há uma grande preocupação. Aqui no São Manuel, depois que loteou, deu uma acalmada ali, mas também era um lugar que era um descaso enorme da população. Muitas vezes as pessoas culpam o poder público, não, é educação. Falei ontem para a moradora ali do Santa Luzia, infelizmente, se retirar, no outro dia começam a jogar lixo de novo. Só que se não retirar, sempre vai aumentar. Então precisa ser retirado para começar a colocar de novo e pegar quem está jogando, para que venha a ser repreendido essa pessoa, muitas vezes até multado, por estar jogando lixo em locais públicos. Mas não, se deixarmos lá, só vai aumentar, e quando for retirar vai ser um grande prejuízo para o município, mais servidores trabalhando, mais gastos. Então, Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Infraestrutura, tome providências nessa situação, desses lugares que estão servindo de descarte e de lixão. Aqui nessa Casa de Lei, pedi também a abertura de um ecoponto em outras partes da cidade, a qual muitas pessoas acham longe trazer ali os galhos de árvore, alguma coisa que descartam no ecoponto. Há necessidade, sim, urgente, de mais abertura desses ecopontos. Por quê? Porque o cidadão, muitas vezes que não tem um dinheiro para pagar um carreto, ele coloca numa carriola, leva no ecoponto, deixa lá, está tudo certo, se ele estiver perto da sua casa. Agora, como que um cidadão vai sair lá do Porto Belo e trazer um carrinho numa carriola, um descarte aqui no ecoponto? Qual que é a primeira situação, dependendo do cidadão? Jogar na esquina. E joga na esquina, o que vem a ser? Trabalho para a prefeitura, trabalho para o servidor público. Já que temos o ecoponto, vamos ampliar essa ideia. Foi uma ideia bem feita, foi uma ideia legal aí que foi implantada no município de Porto Ferreira, só que precisamos ampliar, assim como foi falado no início. Primeiro seria praticamente um teste. Deu certo, então precisamos ampliar para mais áreas da cidade. Lado de Santa Marta, lado da Vila Sibila, lado do Porto Belo, lado do Jardim Anésia, porque para alguns estão longe. Só um ecoponto aqui no Jardim Primavera é pouco pelo tamanho do município que nós residimos. Também quero aqui parabenizar, amanhã, dia 20 de novembro, será o dia, na quarta-feira, me desculpe, será o dia da consciência negra, um dia tão importante, marcante na história, então não podemos deixar de esquecer, várias cidades aí terão feriado, Porto Ferreira não é feriado, mas não podemos deixar de comemorar essa grande vitória que veio lá de trás, que é a consciência negra, a conscientização, combate ao preconceito, combate aos direitos, colocando em prática os direitos de todo cidadão por serem iguais perante a lei. Porque teve uma época que não éramos iguais perante a lei. Os brancos tinham valores, os negros tinham outros, infelizmente. Mas ainda continua dessa forma. Continua em algumas situações, muitos sendo prejudicados, não só negros, brancos também, loiros, várias raças, mas precisamos mudar isso aí. Precisamos chegar a uma Constituição Federal que é válida para todo cidadão igualatário. Não uma Constituição Federal que só existe no papel, mas uma que seja colocada em prática em benefício ao povo brasileiro. Assim, deixo aqui minha palavra, uma semana de bênção, uma semana de paz, que Deus nos proteja e que tenhamos uma quarta-feira comemorando mais um direito que foi adquirido há tanto tempo atrás, que é o Dia da Consciência Negra. Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, quero começar aqui parabenizando a Prefeitura Municipal, através do senhor prefeito Rômulo Ripa, a respeito da questão do convênio médico-servidor público. Tive a oportunidade de participar hoje da entrega das carteirinhas, lembrando que no ano de 2016, se as pessoas não sabem, houve o rompimento do contrato da então empresa Mediporto com os servidores públicos municipais. E isso foi uma perda imensurável para esse maior patrimônio que nós temos, que é o nosso servidor.
principalmente para aqueles que eram aposentados e que necessitavam diretamente do convênio médico. Se passaram 3 anos para restabelecer, e graças a um diálogo, um amplo debate que se teve com o Hospital Dona Balbina, com a mesa diretora do hospital, com o corpo clínico, com os provedores, com os diretores do hospital, se restabeleceu, então, essa ação importante que é o convênio do servidor público. Então, eu quero aqui cumprimentar a instituição, Hospital Dona Balbina, os funcionários, médicos, mesa diretora, provedor, Wilson Fantinato. Nós tivemos a semana passada numa reunião com ele, parabenizei ele pessoalmente, mas quero dar publicidade dos agradecimentos e agradecer aí pela sensibilidade também, e também a necessidade de estabelecer e colocar o servidor nosso com um convênio médico. Então, parabéns ao prefeito Rômulo Ripa, parabéns ao Hospital Dona Balbina, está todo mundo de parabéns. Eu tive hoje de manhã lá a felicidade daquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais idosas. Tive o prazer de conversar com a dona Juraci Colli, mãe do Colli, estava lá pegando a carteirinha. Professor Luiz Rosa Camargo, o seu Rosinha, estava lá também. Então a gente fica feliz de saber que 180 servidores estiveram lá no dia de hoje, pegando a sua carteirinha, a grande maioria deles todos servidores. Então isso é importante. Eu sei que vai doer para alguns, mas é a realidade. E a gente tem que falar de coisa boa, vereador Ismael. Acho que eu quero aqui aproveitar a oportunidade também e dizer para o senhor que na quinta-feira eu tive um bate-papo com a Maria Lúcia Baltieri e ela mencionou aqueles 400 mil reais que veio lá do deputado Lobo Neto, que vai ser usado em melhorias lá na Avenida do Comércio. Tá? Então, a gente vê isso com bons olhos, vai ser feito, colocado placas, vai ser melhorada a sinalização, já está sendo feito algumas melhoras hoje nos portais de entrada, né, vereador Marcelo? Então a gente fica feliz porque está se devagarzinho, né, resolvendo os problemas que nós temos na cidade. Vereador, nosso presidente Gustavo, nós tivemos, vereador Pitbull, estivemos a semana passada lá no Cefere, na Mariano Procópio, vendo o início das obras lá. Maravilhoso, viu, vereador Elcio Arruda? Maravilhoso. Nós tivemos aí um início lá no Cefere das galerias. Por incrível que pareça, o que acontece? Já fizeram quase 350 metros de galerias de águas lá, está todo vapor as obras, e a gente tem a certeza absoluta que vamos andar a passos largos. E se Deus quiser, até fevereiro, março do ano que vem, boa parte dessas obras que fazem parte do acesso da tão sonhada ponte do Rio Santa Rosa já vai estar saindo do papel. Temos que falar de coisa boa. Parabéns, viu, Elcio Arruda? Está colocando aí o sinal Wi-Fi aí na cidade aí. Eu vi a propaganda do prefeito, sei que é uma indicação sua, o senhor trabalhou bastante para isso. E a gente fica feliz de ver aí que os colegas aqui da Câmara estão trabalhando a passos largos. Falando nisso, vereador Kiko, eu tive também hoje lá no gabinete do senhor prefeito e vi lá um asfalto que está saindo lá no Pascoal Salzano. Vai ser prioridade, viu? Aquele asfalto lá que o senhor, vereador Gideon, também teve fazendo várias indicações. E lá no Jardim Aníbal, essa rua que o senhor mencionou, senhor vereador Ismael, também vai ser recapeada. Vai ser recapeado por inteiro. E acredito também, vereador Gustavo, que você mencionou há um tempo atrás, a Ademar de Barros, também vai ser recapeado. Então, Porto Ferreira está entrando aí num canteiro de obras e a gente espera que a população também entenda, porque não se faz um omelete sem quebrar ovo, né? Então, logicamente, com essas obras vão ter alguns transtornos. Hoje lá na Faculdade de Acerto tinha um senhor que estava bravo, que estava interditando lá. Mas o que acontece? Tem que interditar, é uma questão de segurança, né? Então, como a gente está fazendo lá com os moradores, lá, né, Pitbull, na Mariano Procópio, lá, alertando eles que vai ter barro, vai ter sujeira, vai atolar carro, mas para que as obras saiam do papel,
precisa, gera transtorno. E o vereador Elcio Arruda mencionou uma coisa a respeito da questão da rodoviária. Toda sexta-feira eu vou pegar meu filho lá na rodoviária. E até um mês atrás, rapaz do céu, o que tinha de crítica. Mas agora a coisa está começando a pegar forma e a gente fica feliz, que é um trabalho do Kiko, um trabalho do Toninho, um trabalho do Baleia Rossi. A gente fica feliz. Isso daí está funcionando. E eu quero falar uma coisa aqui também, senhor presidente e colegas vereadores. Na semana passada, ou na semana retrasada, eu fiquei num entra e sai aqui de dentro da sessão da Câmara, e algumas pessoas maldosas foram fazer algum tipo de comentário que eu estaria toda hora entrando e saindo, o que eu estava fazendo. Então eu só queria justificar aqui para a população, para corneteiro, mau elemento e pessoa desocupada que vive caluniando e defamando os outros, ele não tem. Mas as pessoas escutam e acaba, de uma certa forma, criando mau juízo, né, da gente. Que naquele dia eu estava correndo atrás de uma ambulância para uma paciente que estava em fase terminal, para levar essa pessoa até Barretos. Infelizmente, o que aconteceu? Nós não deu tempo. A pessoa ela veio a óbito, estava à disposição, né, Marcelo Ozelin? A ambulância ela teve à disposição, a equipe da prefeitura, a equipe do Marcelo, atendeu prontamente o nosso pedido, mas infelizmente nós não conseguimos levar a paciente, porque ela veio a óbito horas depois que foi solicitado para a gente aqui. Então eu estava entrando e saindo daqui, a gente estava fazendo contatos aí para atender essa demanda, porque durante a sessão a gente fica recebendo bastante demandas, e como era um caso de extrema urgência, eu precisei entrar, sair. Algumas pessoas aí fizeram alguns comentários aí, então eu estou justificando para as pessoas de bem. Outra coisa que eu queria mencionar também é a respeito da questão do plano de carreira do magistério, professor Sérgio. A gente tem que realmente debater, porque eu acredito que ninguém de nós aqui, e falo isso também, o prefeito também, eu acho que ele não ia colocar um plano de carreira para prejudicar. Então a gente espera debater, isso não veio ainda aqui para dentro da casa, né? Para a gente poder tomar ciência. Então acho que é muito cedo para a gente julgar se vai ser ruim ou se vai ser bom. Eu quero acreditar que, se for mexer num plano de carreira, é para melhorar. Porque se for... Porque nós vamos ter duas opções aqui. Ou a gente larga do jeito que está e rejeita o projeto, ou a gente vota o projeto, logicamente, se for para melhorar. Então, antes de comentar, de falar se está certo, se está errado, eu acho que cada um de nós temos que ter na mão o projeto. E até onde me consta, o projeto não deu entrada na Câmara ainda, né, senhor presidente? Então, como julgar um projeto se está na minuta e ainda não chegou para a gente aqui ainda? Então, vamos esperar chegar. É um compromisso, posso falar isso também dos outros colegas aqui da casa, que isso tem que ser amplamente debatido, amplamente discutido. E nós vamos aprovar se a gente tiver vantagem. Se não tiver vantagem, logicamente, nós não vamos aprovar. Mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão trabalhando nesse projeto são pessoas de bem, e que, com certeza, professores compuseram uma comissão aí. Eu não quero acreditar que essas pessoas que estão lá representando a classe irão fazer algo que vai ser contrário à classe e à categoria delas. Então é dessa forma que eu quero estar analisando, com muita clareza, com muita sabedoria, para a gente realmente não cometer injustiças. Uma boa noite a todos. Vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha pelos veículos de comunicação, muito boa noite a todos. Bom, primeiramente agradecer aos colegas vereadores que dispensaram os prazos, né, senhor presidente, em relação àquele projeto que alterava alguns dispositivos da lei orçamentária.
que se tratava de uma emenda impositiva minha. Tá? Então, só para adequar na questão da creche, Roberto Henrique João e da APAI, haja vista a necessidade deles, então, para não mandar recurso que não é o que as entidades precisam, então a gente fez um reajuste e vai ser muito bem aplicado agora. Então, são R$63 mil para a creche e R$63 mil para a APAI. A creche ela vai reformar toda a cozinha, que vocês sabem, a cozinha ela não é industrial, lá é uma cozinha de 40 anos, então vai ter toda uma reforma da cozinha, e a APAI vai reformar toda a quadra para os alunos poderem frequentar e terem melhor aí suas aulas, atividades físicas e esportivas lá na unidade. Então, muito obrigado aos colegas vereadores e vamos avançando aí com mais essa questão. Quero também aqui entrar na questão do plano de carreira, do magistério, que alguns colegas mencionaram aqui. Claro que o texto legislativo definitivo ainda não entrou aqui na casa. O Executivo fez uma última audiência pública no anfiteatro. Naquela oportunidade, os professores eles fizeram alguma lista de sugestões, né, que foi aberto. Não conseguiram entrar muito em discussão, porque eram muitos professores na audiência. Então, para facilitar e ter mais dinâmica na condução da audiência, foi entregue aí um papel de sugestões para cada um dos profissionais que ali estavam. Eu tive algumas reuniões, senhor presidente, com alguns professores, venho tendo aí desde antes da audiência pública, no dia da audiência pública à tarde e também no dia posterior à audiência, me reuni com alguns colegas, profissionais na área da educação, haja vista que presidi já a Comissão Permanente de Educação aqui nessa casa e elaborei muitos projetos para esse segmento que eu vejo como o principal segmento dentro de uma sociedade. Eu sempre falo muito de esporte e cultura e encabeçado pela educação. A educação é o carro-chefe e é o veículo transformador de uma sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. Mas temos que trabalhar sempre para a evolução e desenvolvimento da qualidade de vida, intelectual, de mais oportunidades da população, principalmente aí nos países em desenvolvimento. Então, eu já recebi algumas demandas, algumas discussões dos professores, que eles já apresentaram nessas sugestões. É claro que tudo que se coloca em discussão, e eu vejo como plausível e importante, a discordância. Que é aí que você cresce e é aí que você aperfeiçoa o projeto. Vocês imaginem que, colegas, se o plano de carreira, que nem chegou aqui na Câmara, a gente não sabe como ficou o texto definitivo, mas que ele tivesse aí sem nada para ser acrescentado, ou modificado, ou substituído, para que serviriam os vereadores, né? Se não fosse, então, para ampliar esse debate, para que serviria a Câmara Municipal. E, além disso, porque outras audiências do plano de carreira, elas foram muito criticadas, quase que na sua unanimidade. E eu estava realmente um pouco receoso com relação a essa audiência em particular, já que se tratava... cuidado aí, seu vereador. Fica firme. Já que se tratava de uma última audiência antes de mandar o texto legislativo aqui para a Câmara. Então, receoso a isso, eu fui fazer essas reuniões. E o que me surpreendeu é que, é claro que também ouvi de profissionais da educação que também queriam uma outra condução na audiência. Mas, vereador Dentim, por exemplo, muitos colegas me disseram que a condução foi feita pela secretária de Educação, que isso daí já deu maior credibilidade, já que ela é uma professora, ou seja, é da área da classe dos professores. Então, isso daí, inclusive, era uma demanda deles que fosse presidida pela secretária de Educação. Então, ouvi muitos professores elogiarem nesse sentido e que teriam outro profissional também da área que estaria conduzindo os slides. Não sei se era o procurador ou não no caso, tá? O professor não soube me explicar. Mas que a Cláudia foi que conduziu, a secretária Cláudia, que conduziu a audiência. Isso daí deu mais credibilidade para a condução da audiência. Então, muitos professores que haviam feito essas críticas para mim anteriormente, fizeram posteriormente esse elogio. Em relação a algumas modificações do plano de carreira, que eu não vou entrar no mérito agora, até porque o projeto não chegou aqui na Câmara, eu preciso ver o que está escrito na lei definitiva, no texto definitivo, mas que a maioria das críticas que eles fizeram, que é sim para ampliação de direitos, mas foram críticas aí construtivas, porque o plano ele tem alguns ganhos, num outro aspecto, e esses professores que me procuraram também querem que tenham outros ganhos em outros aspectos. Então, seria mais ou menos uma balança, né?
dá para entrar num ajuste. Tá? Então, as críticas que eu recebi foram críticas construtivas. A vice-presidente da comissão do Conselho Municipal de Educação aqui no município, que já foi professora minha, com quem eu tenho aí uma excelente relação, enfim, de amizade, que foi junto aí com a saudosa Carla Calícia, que me ajudou na condução dos meus trabalhos na área da educação. Eu tive uma reunião com ela e ela destacou alguns pontos que precisam ser avançados no plano de carreira, mas em contrapartida, senhores vereadores, ela destacou pontos que a administração contemplou, que eram demandas dos professores. Tá? Então, nós temos que entrar aí nesse consenso. Vamos conversar com todos os colegas vereadores para a gente conduzir essa conversa de modo democrático e todos os colegas vereadores ouvirem aqui os professores, tá? Para que a gente possa aí, dentro de uma crítica construtiva, ver o que nós podemos avançar com esse plano de carreira, o que nós podemos construir junto aos professores e junto à administração. O que nós podemos permitir é que, em hipótese nenhuma, que o plano de carreira não avance dentro da demanda da classe por questão política ou eleitoreira. Correto? Então, que todos os colegas aqui, os 11, façam parte da construção desse plano de carreira, os 11, e que a gente possa conduzir o plano de carreira que vá ao encontro da maioria do professorado. Tá? Então vamos conduzir dessa forma, senhor presidente, aqui dentro da Câmara. Os professores eles estão ansiosos para essa discussão e, pelo que eu ouvi, o que me deixa muito motivado é que é uma crítica, uma construção positiva, algo realmente para melhorar a vida profissional dessas pessoas, que são as ferramentas essenciais para a evolução de uma sociedade. Bom, do mais, quero aproveitar aqui, presidente Gustavo, que nós estávamos conversando ali hoje, inclusive com o vereador Marcelo Azerim. Quero parabenizar o seu trabalho em nome dos funcionários da Câmara, tá, que vem realizando algumas reformas e manutenção aqui na unidade. Eu tenho recebido, por exemplo, muitos munícipes que têm elogiado, tá, a questão aqui, acessibilidade, que foi já realizado, outras questões de estacionamento. Então, isso daí se tem pela mesa diretora, conduzida por você, vereador Gideon, o Kiko, e o senhor Renato Rosa e todos os funcionários da Câmara. Então, quero parabenizar o trabalho. A gente sabe que não é fácil, né, de muita responsabilidade, inclusive, mas que tem sido bem conduzido, de forma ética e responsável. Então, parabéns a todos, tenham uma ótima semana e até a próxima sessão. Por último, o vereador Renato Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, meu boa noite. Queria começar, presidente, agradecendo ao Jornal do Porto, esse importante órgão da nossa cidade, da mídia da nossa cidade. Semana passada deu notoriedade a uma matéria da minha autoria, onde eu mencionei a conquista de uma emenda parlamentar do deputado Roberto Alves, do Republicanos, no valor de R$100 mil, que foi destinado para a compra de mais de 1.600 latas de suplemento alimentar, que é usado para dietas de pacientes com problemas de saúde, crianças também, e seja para uso de normal ou parenteral, que é por sondas. Então, meus sinceros agradecimentos ao Jornal do Porto. Queria também salientar que na semana passada nós tivemos, no dia 14, na quinta-feira passada, foi comemorado o Dia do Diabetes, Dia Mundial do Diabetes. E eu tive a oportunidade de estar presente ali no evento que teve na Praça Municipal, na Praça aqui Central, aliás, na verdade, onde somente ali nós podemos atender 193 pessoas, no período ali das 8 horas da manhã ao meio-dia, a 1 hora, na verdade. Um dia estava chuvoso, mesmo assim, transitaram por ali 193 pessoas que tiveram aferidas ou tiveram medidas ali a sua glicemia, na verdade. Importante trabalho realizado pela Secretaria de Saúde, inclusive foi realizado em todas as UBSs da nossa cidade, inclusive também no SEMI foi feito esse trabalho, e que na próxima semana eu estarei aqui, presidente, informando os números, os resultados alcançados aí nessa campanha. Quero também parabenizar os vereadores dessa casa que têm se dedicado, presidente, têm mostrado aí
competência, apresentando suas matérias, as demandas do povo, as demandas do município também, tem mostrado uma preocupação e tem se desempenhado aí com galhardia, na verdade. O que nós podemos dizer, porque outrora a gente não... Diria que não víamos isso, um envolvimento total, vamos dizer. E hoje a gente pode dizer, sem querer se engrandecer, mas que há um envolvimento e há um trabalho bem esforçado de todos nessa casa. Por isso que a gente ouve aí, a gente vê muitas pedras, né? Porque a árvore que dá fruto joga pedra, aquela que não dá, ninguém joga, não é verdade? Quero parabenizar também os servidores dessa casa, que também têm se desempenhado, aí, desdobrado, na verdade, em meio a essas obras todas que estão acontecendo aqui, têm se dedicado ao máximo aí, atendendo aos nossos pedidos, às nossas demandas também, com carinho, com atenção, com presteza. Quero agradecer também ao nobre Maquininha, que está lá sempre disposto a nos atender, às nossas demandas, às nossas indicações, às nossas queixas também, e ele tem procurado atender e na maioria das vezes consegue resolver, consegue atender. No demais, eu quero agradecer a todos e desejar uma boa semana, meu muito obrigado, uma boa noite. Senhores vereadores, cidadãos, ouvintes da Rádio Comunidade FM, do site do Poder Legislativo, Facebook da Câmara Municipal, uma boa noite, muito obrigado. Vereador Alan João Orlando, líder do prefeito, preside a Comissão Justiça e Redação. Muito obrigado pelas palavras. Vou sentar com o senhor e discutir com todos os vereadores se cabe fazermos uma audiência pública com os professores para debater sobre esse projeto. Gostaria da ideia de todos, da conversa de todos. Primeiro gostaria, você como líder do prefeito, que sentasse com o prefeito, que é o autor desse projeto, tá? Que discutisse com ele, para poder nos passar, porque nós temos que ter essa parceria executivo-legislativo, tá? Depois sentaremos com os senhores e vamos debater para fazer uma audiência com os professores, os mais interessados na mudança de algo ou na adequação de outro, tá bom? Parabéns pela condução aqui. Professor Sérgio Rodrigo de Oliveira, na qualidade de professor, também peço o seu auxílio nessa causa. Você tem conhecimento de causa. Eu sei que o senhor é um vereador pesado, mas não precisa cair da cadeira aqui quando o Alan está falando. Mas é uma brincadeira, mas também peço o seu auxílio nessa condução para a gente poder conversar. Vereador Renato Rosa, obrigado, como você falou, aos funcionários da casa também, e agradecê-los, porque eu venho aqui, como todo mundo conhece meu estilo, não é de hoje, que nem um trator. Vamos fazer, a gente quer construir, nós queremos fazer, sem ajuda, não vamos em nenhum lugar. E esses funcionários da Câmara, hoje aqui o doutor Ivo, nosso diretor, a Gabriela, a Daniela de imprensa, o Paulo, o seu Antônio, mas todos, sem exceções, parte jurídica com seus estagiários e a procuradora, a parte administrativa com o Gomes, com o Lucas, com o Paulo, com a Gabi, com a Suelen, a parte do atendimento com Bárbara, com a Zezé, tá? A parte geral da nossa Câmara Municipal, parte legislativa com o Daniel, ninguém aqui, nenhum vereador pode reclamar. Lógico, tem hora que falta uma coisa e falta outra, mas eles estão trabalhando e muito fazendo jus aos seus salários. Então, quando eu falo que funcionário público tem que ser tratado como ser humano, tem que ser desse jeito. Porque muitas vezes a turma reclama do funcionário público, mas muitas vezes as administrações, não estou citando uma ou outra, não estou citando Porto Ferreira ou outra, estou citando geral, trata o funcionário público também não como tem que ser tratado. Muitas vezes o Regis está aqui e sabe disso. Tá? Elogiar, poucos. Criticar, muitos. E é assim que nós vamos. Nessa linha, o vereador Dentinho falou e falou bem. Eu falo mais uma vez, parabéns ao prefeito Rômulo Ripa. É difícil você administrar hoje em dia. Eu trabalho em diversas cidades como a coordenador político do deputado Campos Machado.
É difícil ver cidades. O Sérgio tem aqui apontado alguns problemas, lógico que vai ter problema. E o vereador está aqui para apontar problema. Só que o vereador está aqui também para apresentar soluções, e também para falar quando a coisa está indo. Quando nós aprovamos esse financiamento, eu fui junto com a assessora de imprensa, com o Pitbull, Cabo Eduardo Alexandre, vereador, e com o Alessandro Rossi Bertazzi, lá na onde está sendo começar a fazer a infraestrutura da Mariano Procópio, tá? Que vai ligar a ponte. Eles falaram, não, vem aqui, presidente, vem aqui, Gustavo, tira a foto junto. Eu falei, não, de forma alguma, aqui vocês estão aí trabalhando, vai lá o Pitbull, vai lá o Dentinho. Saímos de lá e fomos ali no Cefer, onde a gente tem cobrado há muito tempo aquilo. Tá? Aí eu participei ali da foto junto com os senhores, mas eu deixei justamente, vocês sabem disso, porque é um mérito seu. Vocês estão correndo, vocês estão brigando, toda a casa está, mas em cada lugar um está mais, um está menos, então nós temos que ter esse reconhecimento. O caso da creche ali, com o Gideon, o caso ali do Jardim Anésia com o Ismael, o caso aqui do Salzano com o Kiko e cada um dos senhores. Tá? Vereador Elcio Arruda, parabéns pela internet. Eu havia feito também, muito obrigado por você ter lembrado, mas foi no primeiro mês, primeiro início de mandato, primeiro ano de mandato. Hoje você cobrou também, parabéns pela internet gratuita, tá? Parabéns ao prefeito, e espero que você, que o prefeito vá junto com você no encaminhamento, que você sobressaia, porque quando tem essas ideias tem que sobressair. Obrigado, Cabo Eduardo Alexandre, apesar de hoje estar debilitado, com a saúde, está aqui até o final, tá? Mas, mais uma vez, já agradeci o vereador Renato Rosa, também ao Marcelo Zelim, ficando aqui até esse momento, e não só por isso, mas pela responsabilidade do cargo que ocupa. O Marcelo Zelim é uma das pessoas que trabalha com saúde num ponto principal, que é atender o cidadão a altas horas da noite, num momento de dificuldade. Então, nós sabemos aqui da qualidade de cada um dos senhores. Tá? Logicamente, alguns que não tem o que fazer, vai ver só os defeitos. Mas o povo de bem, vereador Dentinho, as pessoas boas, as pessoas que trabalham, e não depende de política para mamar, não vou falar o resto, que tem que criticar para ganhar um carguinho do outro, que, aliás, o outro já deu cargo para todo mundo, né? Tem tanta gente com cargo aí que eu vou falar para você, vai faltar espaço. Mas, e outra coisa, senhores, cidadão ferreirense, aquelas pessoas que estão criticando, principalmente vereadores em redes sociais, são candidatos a vereadores. É essa a proposta de trabalho desses coitados, infelizes, criticar o outro? Por favor, gente. Daqui a pouco eu vou começar a citar o nome de cada um aqui, porque se eles citam o nosso, eu também vou citar o deles aqui. Solange, eu tenho vários. Vou começar a citar um por um que vão ser candidato a vereador e não consegue fazer algo de bom. Como não consegue fazer nada de bom, ele vem e critica o outro. Cuidado, hein? Esse não presta. Esse não merece o seu voto. Nós vamos entrar em eleição o ano que vem, e não esqueça, senhores que estão se divertindo às custas de quem está no poder hoje, que vocês vão ser telhado de vidro, que vocês vão ser candidato. Aí é a nossa vez. Aí eu vou ter palanque. No palanque, eu não vou ter a ética que eu tenho aqui dentro da Câmara Municipal, não. Eu vou falar o que eu sei. Porque vocês querem assim, nós vamos fazer assim também. Se vocês não quiserem assim e quiserem fazer as suas propostas, nós também vamos só falar as nossas propostas. Tá? Jornal do Porto, muito obrigado pelas matérias. O Renato acabou de falar isso. É um jornal de credibilidade. Sempre falei aqui, quando critica a gente aceita, quando fala bem a gente gosta. Vizinhos meus, a vida inteira, meu amigo de infância. O André Bellini na coluna deu uma bola dentro aqui do Humberto Ribaldo. Obrigado, Humberto merece. Aí ele falou que foi uma bola fora a resolução da mesa, dando o nome do Campos Sales, nas galerias. A resolução da mesa, André, não foi do nome de Campos Sales, o nome de Campos Sales já tinha. E o André Bellini deu uma ideia para colocar o nome do Antônio Sidney Pinto Bernardo. E por incrível que pareça, por ironia do destino, André, Campos Sales, esse nome foi dado através de uma resolução número 03 de 2000,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Antônio Sidnei Pinto Bernardo, presidente, promulgo a seguinte resolução, dando o nome da Galeria de Campos Sales. Então, o próprio Dinei Pinto que deu o nome do Campos Sales, e eu, em respeito a quem fez a homenagem, eu acho que nós não temos que trocar os nomes. Sim, muito obrigado, André Bellini. Dinei Pinto merece mesmo, nosso amigo. Assim que a gente conseguir uma outra obra, alguma coisa, será o segundo nome, o primeiro foi Humberto, que nós vamos lembrar aqui na Câmara Municipal. E, para falar Antônio Sidnei Pinto Bernardo, André Bellini, eu consegui a minha emenda de praticamente R$100 mil para reformar a Praça Antônio Sidnei Pinto Bernardo no Jardim Independência, onde vai ter uma quadra, onde aquele espaço, naquele palco que é abandonado, vai ter uma academia ao ar livre, vai ter um playground, vai ter luz de LED, com um quiosque ali, tomado conta, tendo vida novamente na Praça do Independência. Prefeito Rômulo Ripa, parabéns. É isso que nós fomos eleitos para construir coisas boas. Eu não canso de falar de coisas boas. Então, se tiver que falar de coisa boa, nós estamos aqui falando. Obrigado, Jornal do Porto. Senhores, dia 5/12, às 19h30, uma indicação do vereador Alessandro Rossi Bertazzi ao prefeito Rômulo Ripa e uma indicação do nosso amigo, primeiro secretário, vereador Gideon dos Santos, ao pastor Obadias Firmino de Lima, o título de cidadão ferreirense, que acontecerá aqui na Câmara Municipal. Desculpem os transtornos com reforma aqui na frente, hoje está cheio de terra nas pedrinhas, queremos ver se conseguimos dar deixar a Câmara bela, bonita e bem atraente. A Câmara, que nem a cidade, ela é feminina. Vamos passar um batom, vamos maquiá-la para deixar bonita, para dar o título de cidadão ferreirense merecido ao prefeito Rômulo Ripa e ao pastor Obadias. Eu encerro essa sessão com uma salva aos pavilhões.